Oi, gente, bom dia. Que o Senhor Jesus abençoe vocês e a nossa semana, né? Que a paz dele possa estar conosco. Hoje eu vou ler pra gente o Salmo 26, viu? E o Salmo 26 vem nos dizer: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor, sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores. Não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores, e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Amém? Gente, o devocional de hoje vai ser no livro de João, capítulo 7, só que vai começar na folha anterior, no capítulo 6, no versículo 41, viu? Gente, no capítulo 6, no versículo 41, né, que igual eu falei, que vai começar na folha anterior, começa a nos dizer sobre a murmuração dos judeus, porque o Senhor Jesus havia falado que ele era o pão que desceu do céu. E que aí os judeus falaram, né, que eles conheciam Jesus, que era filho de Maria e filho de José. Que aí como que agora ele dizia que ele havia descido do céu, né? E a palavra do Senhor vai nos dizer que então o Senhor Jesus respondeu a eles que ninguém pode vir a mim senão pelo Pai que me enviou. E mais à frente ele falou, né? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os judeus eles estavam disputando entre si, dizendo como ele poderia dar a sua própria carne a eles, né? E que o Senhor Jesus respondeu a eles: em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E que ele falou também mais à frente: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. E mais à frente, a palavra do Senhor vai nos dizer que muitos discípulos que seguiam o Senhor Jesus deixaram de seguir ele, né? Que então ele perguntou aos 12 discípulos: porventura quereis também vós outros retirai-vos? E que respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer sobre a incredulidade dos irmãos do Senhor Jesus, que eles estavam falando a ele por que ele não subia, né, até os judeus, porque estava havendo uma festa dos tabernáculos lá, para que ele revelasse, né, os seus feitos ao povo judeu e aos seus discípulos. Só que o Senhor Jesus havia falado que o tempo ainda não havia chegado. E mais à frente a palavra do Senhor vem nos dizer: Jesus, a fonte da água viva. E ele vem falar: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E com essa palavra, essa manhã o Espírito Santo quer nos dizer o seguinte: assim como os judeus estavam murmurando, né, falando como ele poderia descer do céu se eles haviam conhecido, né, a família dele, o pai, a mãe, mas que o Senhor Jesus falou, né, que ninguém pode vir ao Pai que me enviou senão por mim. Então o Senhor Jesus quer nos dizer que primeiramente, para a gente se chegar a Deus, nós devemos reconhecer o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para que assim a gente possa se achegar ao nosso Deus. E assim como a palavra do Senhor vem nos dizer, né, que o Senhor falou: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus quer nos dizer, com essa palavra, né, o Espírito Santo quer nos dizer que é exatamente isso: quem crê no Senhor Jesus terá a vida eterna, e Ele é o pão de nossas vidas, Ele é o alimento que a nossa alma necessita, porque às vezes aquela fome que você tem, sabe, no seu espírito, que nada sacia, ninguém sacia, nada que você coma, físico
ou companhias, ou qualquer outra coisa não sacia, porque Ele é o pão de nossas vidas, é Ele que irá saciar aquele vazio, aquilo que a nossa alma, aquilo que o nosso espírito necessita. E mais à frente, a palavra do Senhor vem nos dizer, né, que os judeus estavam falando que como Ele poderia dar a sua carne a eles, né, e que o Senhor Jesus respondeu que em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Então o Senhor também quer nos dizer sobre a importância da gente tomar a Santa Ceia nos dias de hoje, sabe? Para que a gente possa estar em comunhão com Ele, porque realmente a carne do Senhor Jesus, né, o sangue que foi dado por nós, é a vida em nós. Então a gente precisa sempre estar em comunhão com Ele, tomando a Santa Ceia do Senhor. E a palavra do Senhor vem nos dizer, né, que o Senhor Jesus viu que os discípulos estavam todos abandonando Ele e que perguntou aos 12 discípulos, né, se eles também gostariam de ir. E que Simão Pedro respondeu: para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então essa palavra que Simão Pedro falou é algo que a gente também deve, nos dias de hoje, entender. Que só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e a vida. A gente pode olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e a gente não vai achar outro igual a Ele. Então a gente também deve fazer igual Simão Pedro, né? E reconhecer que só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna, e só Ele é o caminho. E assim como a palavra se vê nos dizer, né? Que o Senhor Jesus, Ele estava falando sobre a incredulidade dos irmãos dele, né? Porque eles queriam que ele subisse até a festa do tabernáculo para que ele revelasse os seus feitos, né? Que estavam em oculto aos judeus e aos seus discípulos. Só que o Senhor Jesus disse que o tempo ainda não havia chegado, né? Então o Senhor Jesus quer nos dizer que há momentos que ele não irá se revelar. Há momentos que o tempo dele agir ainda não, às vezes não chegou, por isso que ele não se revelou. Então o Senhor quer nos dizer que nem por isso a gente deve deixar de crer e confiar nele, né? Porque os irmãos dele queriam que ele se revelasse para as pessoas então ver, né, os seus feitos e às vezes crer nele, né? Mas igual ele falou que o tempo não havia chegado, então ele quer nos dizer com essa palavra que nem sempre ele irá se revelar a nós no tempo que a gente quer, porque é um tempo para tudo. E assim como a palavra do Senhor vem nos dizer, né, sobre o último dia da festa, né, que o Senhor Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o Senhor quer nos dizer, né, que Ele é a água viva, mais uma vez, que a nossa alma, que as nossas vidas precisam, né? E que se a gente crer, fluirá realmente as águas que provêm dele sobre o nosso ser. E tudo aquilo que todo pecado, toda impureza, toda doença, tudo aquilo que às vezes está em você, que está em nós, irá sair, porque Ele é a água viva que a nossa vida precisa, que o nosso espírito, que a nossa alma necessita, né? Então, é isso que Ele vem nos dizer, para que a gente possa crer nele, para que flua, né, igual a palavra do Senhor fala, rios de águas vivas sobre nós, amém? Gente, foi esse o devocional de hoje, foi no livro de João, capítulo 7, só que vai começar no capítulo 6, no versículo 41, viu? Uma ótima semana, cheia da presença de Deus, né? E fiquem com Deus.